Povo bonito, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer uma receitinha pra vocês de pão doce. Eu espero que vocês gostem. É uma receita que eu tô fazendo pela primeira vez e fica até o final do vídeo pra vocês verem se realmente deu certo essa receita. Eu vou estar deixando tudo que eu usei e as medidas durante o percorrer do vídeo. Então não pula o vídeo, porque senão vocês não vão entender direitinho como que faz essa receita. Eu usei leite morno, né, fermento biológico, aquele fermento que você usa em pão. Aí são 10 gramas no caso, é um pacotinho, né, de fermento. A marca vai do seu gosto, né, cada um gosta de um tipo de marca e tudo mais. Eu gosto de misturar bem pro fermento encorpar bastante no leite, sabe? O leite morno, ele ajuda, ele potencializa, né, o fermento e tudo mais. Os ovos foram inteiros, né, foram 2 ovos inteiros. E aí eu gosto, gente, de misturar muito bem. Por quê? Porque não sei se já aconteceu isso com vocês, de você comer um bolo ou comer alguma coisa que tem aquele cheirão, sabe, de ovo. Que acontece? O ovo, ele tem uma película, e se você não mistura bem e fica aquela película, nem que seja um pouquinho, né, é tipo uma pezinha na comida, ela vai cheirar muito depois que ela sai. Então mistura bastante. 4 colheres de açúcar, colheres bem cheias, tá, gente? Coloquei na xícara pra virar, pra ficar melhor pra mim. Essas 2 colheres de manteiga, essa manteiga a gente faz aqui no sítio, tá? Um dia eu vou estar trazendo um vídeo da minha mãe fazendo aqui, é muito fácil e fica uma delícia, bem mais saudável. Como eu mostrei pra vocês, eu mexo muito bem mesmo. Mesmo depois de ter colocado todos os ingredientes, vocês estão vendo que ainda tem alguma pelinha de ovo. Tem que mexer muito, gente. Essa baunilha na massa não tá na receita. Isso aí foi opcional minha mesmo, eu que quis colocar. Achei que ia ficar um tonzinho diferente. E fica, né? Ela fica mais... é difícil explicar, mas ela fica mais suave, né? Trigo, né? Eu coloquei 600 gramas. Não era pra mim ter colocado tudo de uma vez, mas quando eu vi já tinha feito e aí foi isso mesmo. Aí a gente mistura bem também. Todo o processo de ingrediente eu gosto de misturar bem. E uma colherzinha de sal, porque o sal potencializa o açúcar. Não sei se vocês repararam, mas são 600 gramas de massa para só 4 colheres. Mas a massa não vai ficar muito doce. Não vai ficar muito doce porque ela vai melado depois, né? Tem um recheio, né, nesse pão doce, esses pão doce de padaria. Então a massa tem que ficar neutra mesmo, porque senão vai ficar doce demais. Porque já vai muito doce nela depois. E aí, misturando bem, chega aquela hora que é a minha hora preferida, que é a hora que eu mais gosto quando eu tô fazendo pão, rosca aqui em casa, que é colocar a tal da mão na massa. Gente, é maravilhoso, a mão tava limpa, né? E aí é maravilhoso você sentir o glúten se desenvolvendo aqui na sua mão e tudo mais. Você vai mexendo, nossa, parece que não vai dar certo. Mistura, vai misturando até soltar da mão. Vocês têm que confiar no processo. Se você confiar no processo, no final vai dar certo. E aí você amassa bem, vai passando o calor da sua mão pra massa. Você vê que ela já vai soltando ali. Ela ainda tá pegando bastante nos meus dedos, mas ela já soltou praticamente inteira da vasilha. Aí você vai sovando e tendo paciência, né, gente? Você vai mexer com massa, vai mexer com cozinha, tem que ter paciência. Esse dia tava bem quente, então tava bem propício pra massa. E aí eu fui amassando mais ainda e tudo mais. Fui amassando, passando nesses restos de trigo da beirada aí pra poder dar uma forma. E quanto mais você amassa, eu acho que eu vi algum Masterchef, alguma coisa assim, falando que, sei lá, solta o glúten, desenvolve o crescimento, alguma coisa assim. E aí eu fui misturando. E aí eu fui vendo como é que ia ficando a massa e tudo mais. Você vai sentindo, né, se ela vai soltando da mão ou não. E aí eu senti que já tava chegando perto do ponto da gente colocar ela para descansar. Eu coloquei, tipo, lá na receita tá 40 minutos, né? Eu deixei um pouquinho a mais, porque o sol tava bem quente, eu coloquei diretamente para crescer no sol. E eu achei que ia ficar melhor, né, e tudo mais, para ajudar a desenvolver. Deixei os 40 minutos. Enquanto isso, eu tava mostrando para vocês as orquídeas, as plantas aqui de casa. A orquídea, tanto que tava lindo, gente, florida. Eu dei essa orquídea pra minha mãe no Dia das Mães. Isso aí eu acho que é Conde que fala, alguma coisa assim. Tem gente que diz que come isso aí, a gente nunca comeu. Aí, como eu tô mostrando pra vocês aqui, o sol tá no 12, gente. Olha como é que tava. O sol tava dando um pra cada cabeça. Mas tava bem bonito o céu nesse dia. E aí, tava muito quente. Tava mais ou menos uns 40 graus de sentir. Gente, sério. Tava muito quente esse dia. Olha pra você ver, a florzinha tá murcha. Ela tá bem murcha, a florzinha.
Aí, como vocês estão vendo, ainda tá dando graviola aqui em casa. Gente, olha que linda que tá essa graviola. Tá muito linda, né? Aí, enquanto a massa tava descansando, eu já fui pra parte do recheio. Já tô deixando aqui pra vocês também, aqui, tudo escritozinho pra ficar marcado, pra facilitar pra vocês. E aí, fui, né, fazer toda a misturinha lá que eu vi na receita. Eu segui passo a passo. Eu só modifiquei a parte da massa que eu coloquei a baunilha, mas o resto eu segui tudo a passo também. Ah, esse ovo, uma gema, era 2, mas eu só tinha 1. Então, foi isso mesmo. Tá, eu modifiquei 2 coisas na massa só, gente. Mas deu certo no final. Aí, vamos misturar, né, bastante. Porque aí, gente, é só a gema. Claro, não, senão ela cozinha lá e fica um trem mó nojento. Então, é só gema. E aí, a gente vai colocar as 3 colheres de maisena, né? E, gente, outra coisa que eu esqueci de mostrar, não deu pra mostrar. Não tem aquelas canelas em pauzinhos, não tem? Então, eu piquei um pouco aqui dentro antes de colocar a canela, por isso que vocês estão vendo essas coisinhas pretinhas aí. E a minha intenção era ela ficar assim mesmo, pra ela ficar com um gosto bem acendido. Mas, como eu coloquei, logo mais aí à frente vocês vão ver, uma colher de baunilha, matou o gosto dela. Então a canela ficou elas por elas, porque ficou inteirinha. Quando você mordia assim alguma parte, mostrava, mas praticamente ficou nulo. Eu querendo inventar, sempre quando eu vou fazer uma receita eu tenho que mudar alguma coisa. Mas no final isso aí não atrapalhou o processo do recheio não. Bora lá. E aí, como eu tô mostrando aqui pra vocês, eu gosto muito dessa marca de baunilha, é uma marca muito boa. E a gente coloca aquela colherzona generosa, né, pra poder ficar com gosto. Gente, dá uma diferença enorme, fica muito bom. Eu já fiz esse recheio antes, mas com a baunilha fica muito bom. Aí eu usei esse leite condensado, fiz uma cagada ali no lado, como vocês estão vendo. E aí eu coloquei metade, a outra metade eu ia usar depois. E aí coloquei, como eu coloquei aqui pra vocês, e aí misturando bem sempre, né. Aí aqui eu já vou mostrando pra vocês o processo da questão do ponto do recheio. Eu sempre tenho dificuldade, quando eu tô vendo algum vídeo, eu sempre gosto de ver esse processo, então eu achei que ia ajudar bastante. Vocês vão vendo que ele vai ficando parecendo um mingau, né? Ele já tá começando a ficar grossinho no fogo médio e tudo mais. E aí eu vou misturando, e aí eu vou sentindo, porque eu vi que na receita ele fica um pouco mais duro, né? Pra poder resfriar e aí a gente colocar o recheio e ficar tudo ok. Aí eu fui mexendo aqui e aí eu fui sentindo que ele aos poucos ele tava engrossando. Você tem que deixar cozinhar na boa, porque é maisena, senão fica aquele gosto de maisena. Então eu deixei cozinhar na tranquilidade, sem pressa, misturando sempre bem. E aí aqui vocês percebem que ele já tá ficando mais grosso. Aqui, gente, é só com aquelas 3 colheres de maisena mesmo, tá? E aí eu fui vendo, ele começou a querer cuspir, né? Esse trem queima, gente, que é uma beleza. Aí eu fui misturando, mas eu vi que ainda não era o ponto que o rapaz lá mostra na receita. Fui misturando mais, deixando acontecer. E aí eu fui vendo, fui sentindo, né? Conforme ele vai pesando e tudo mais. Aí quando chegou nessa fase aqui, eu percebi que já tava no ponto, tava igual lá no vídeo dele. E ele tava quase vendo o fundo, sabe? Fica parecendo quase um brigadeiro. E aí eu peguei, desliguei o fogo e mexi um pouquinho mais. Ficou umas bolinhas, não teve jeito, sei lá por que ficou. Eu misturei bem a maisena, mas acabou ficando. Mas isso também não atrapalhou em nada o processo do recheio. Aqui eu passei para uma vasilha menor, porque eu acreditei que ia esfriar e ia ficar melhor. E fica mesmo. Aí vocês percebem que pouco tempo que ele tá parado, ele já vai criando uma nata, né? Mas é assim mesmo. Aí aqui eu já tinha visto que a minha massa tinha crescido mais de 40 minutos. Mostrando aqui pra vocês como é que ela ficou. Ela ficou um pouquinho mais, assim, sabe, leve e tudo mais. E aí eu fui amassando. Gente, 600 gramas pode parecer que não é muito, mas deu pra 3 pessoas aqui em casa comer e sobrou. Então se você quiser aumentar, só aumenta a quantidade também. Usei essa forma de vidro, untei ela com um pouquinho de margarina, mas bem pouquinho mesmo. É aquela manteiga que eu falei pra vocês que minha mãe faz aqui. E aí aqui eu já mostrei pra vocês o passo de como que eu fiz. A mesa aqui tava bem limpinha. E aí eu fui fazendo a massa, fui enrolando ela. Fui tirando à medida que eu ia achando que era bom. Não cortei, nem pesei, nem nada. E eu fui fazendo aqueles rolinhos, sabe? Você vai sovando bem na mão, um rolinho e tudo mais. Até ele ficar tipo uma chipa. Pra poder colocar o recheio essencial, ela tá assim, porque foi assim que eu vi lá no vídeo, né? E aí aqui eu vou fazendo, enrolando ele devagar e tudo mais. Aqui tá muito feio,
Mas vocês têm que confiar no processo que vai dar certo. Vai ficar melhor depois, tá? E ainda vai dar uma crescida, tá, gente? Depois que eu fiz esse formatozinho de U, que eu enchi as vasilhas, eu ainda deixei uns 15 minutos crescendo assim, pra ficar... Eu gosto de colocar sempre a massa pra crescer no máximo que ela pode fora do forno, que eu acho que não dá azia, ajuda o fermento fazer o que ele tem que fazer e a massa fica muito mais leve. E eu, pelo menos, aqui em casa a gente tem esse costume, não sei como é que vocês têm aí, mas qualquer coisa também vocês podem estar deixando um comentário pra mim. E não esquece, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito. Me fala onde que esse meu vídeo tá chegando, qual que é o local que você tá, o estado que você tá, porque eu gosto de conhecer e saber também se você tem um jeito diferente de fazer. Se já viu essa receita, vocês também podem estar aí me indicando. Se vocês querem que eu faça alguma coisa diferente, alguma receitinha também, pode dar dicas aí no comentário que eu gosto sempre de estar acompanhando vocês, tá? E outra coisa, gente, a gente tá rumo a 1000 inscritos. Eu acredito que a gente tem capacidade para fechar essa meta o quanto antes. Aí aqui eu já mostrei pra vocês, ainda sobrou massa, gente. Eu coloquei esse tanto de negócio ali e ainda ficou. Aí eu peguei uma forma mesmo normal, sem ser de vidro, untei do mesmo jeito e aí acabei enrolando o restante aí. Vocês viram que rende bastante, gente. Tipo, foi para 3 pessoas aqui em casa e aqui em casa ainda sobrou. Eu não queria mesmo fazer uma receita com muita quantidade, porque aqui a gente tá evitando açúcar. Aí aqui já tinha esfriado aquele recheio e eu vi que ele coloca tipo num saco de confeiteiro, mas como realmente cara, o melhor do Brasil é o brasileiro, eu peguei um saco de arroz, sabe? E aí coloquei, porque ele é forte, né? Ele é mais grossinho, ele não ia estourar. E aí eu coloquei todo o recheio dentro, né? Simulando um saco de confeiteiro, porque, gente, você sabe como é que é. A dona de casa, ela sempre vai inventar alguma coisa, mas ela não vai ficar sem realizar a receita que ela tanto viu ali no vídeo, né? E eu fiquei matutando como é que eu ia fazer, aí eu pensei, vou fazer isso. E deu certo, tá, gente? Eu coloquei aí, cortei a pontinha. Óbvio, você tem que ter cuidado na hora de você cortar, se você não vai cortar muito. Eu cortei pequeno e aí eu fui sentindo, né? Eu fui tirando um pouquinho pra ver como é que ia ficar na quantidade. E até que ficou bom. Aí aqui, eu já tinha deixado crescer mais um pouquinho. Eu já tinha furado aqui a ponta do meu saco de arroz aqui. E aí eu fui colocando. Só que como eu tava gravando sozinha, não tava dando pra mostrar. Tava muito ruim. Nossa, é muito ruim. Aí eu tentei colocar aqui, ó, pra ajudar, mas também não deu certo. E aí eu pensei, vou colocar aqui do lado da forma, que aí vocês vão conseguir ter uma base de como que eu tô fazendo, né? Não ficou 100%, gente, desculpa. A imagem não ficou boa, mas dá pra vocês fazerem uma base. Aí eu cortei bem pouquinho e eu fui fazendo assim, tipo, dando essas voltinhas. Gente, esse creme ficou muito gostoso, sério, ficou muito bom. Inclusive, ele sobrou, fiz a quantidade certinha que tava lá na receita que eu vi do rapaz e sobrou ainda, tá, recheio. E aí eu fui colocando de forma bem generosa em cada um dos pãezinhos, fui colocando e tudo mais. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Gente, até que aqui ficou bonitinho, vai. Não ficou feio, não. Ficou bonitinho. E outra, vamos ressaltar que é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita aqui pra vocês. Então, já curte, comenta, compartilha, se inscreve e vamos lá. Aí aqui eu já pré-aqueci o forno a 180 graus, coloquei 45 minutos pra assar, mas é óbvio que eu fui sentindo, né, mais ou menos como é que tava. Aqui tava um pouquinho mais, porque eu tava aquecendo, mas depois eu coloquei os 45 minutos certinho. E aí aqui eu esperei, né, eu fui vendo, sentindo ele, porque isso vai de cada forno. Olha, gente, como é que fica bonito. Ele não escorre, por incrível que pareça, eu achava que o recheio ia escorrer, mas ele não escorre. E aí aqui eu já tirei no ponto que eu queria, deixei ele mais douradinho. E aquela outra metade do leite condensado foi utilizada aqui agora, ó. Aí eu peguei, porque eu tô fazendo, né, na receita lá do rapaz mostra assim também. Aí eu peguei e fui colocando o leite condensado por cima. Por isso, gente, que a massa não pode ficar muito doce. Então você não inventa de colocar muito açúcar na massa, porque já tem esse tanto de recheio aqui. Aí vai desandar, vai dar um piriri e depois vai falar que fui eu, hein? Então coloca aquela quantidade pouquinha mesmo, que vocês vão ver que no final dá certo. E aí eu coloquei um coco ralado, né, por cima pra dar aquele toque. E, gente, sinceramente, a cozinha ficou num cheiro delicioso. Eu não sei vocês, mas eu achei uma receita super fácil e muito legal pra você tá fazendo um chá da tarde, convidando a família.
Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.